Serviços notariais e de registro, estrutura, relevância e função na sociedade. Os serviços notariais e de registro têm papel fundamental na estruturação da sociedade brasileira, sendo responsáveis pela autenticidade e pela segurança de documentos e atos jurídicos. Estes serviços são realizados em caráter privado, mas sua delegação é conferida pelo poder público, o que ressalta seu valor social e seu impacto na garantia da publicidade e eficácia de atos como contratos, registros de imóveis e documentos pessoais. Assim, estes serviços atuam em conjunto com o Estado, mas com uma flexibilidade característica do setor privado, alinhando eficiência e acesso público. A Constituição Federal de 1988 determina que os serviços notariais e de registro são prestados por profissionais com fé pública, ou seja, suas assinaturas e autorizações conferem validade e autenticidade a documentos perante a sociedade e o sistema jurídico. Este aspecto é vital, pois a fé pública permite que os documentos emitidos e registrados nesses cartórios sejam presumidos como verdadeiros, agilizando a resolução de disputas judiciais e administrativas. A entrada para atuar nos serviços notariais e de registro é regulamentada e rigorosa. Segundo a Constituição, o ingresso deve ser feito por meio de concurso público de provas e títulos, um processo realizado pelo Poder Judiciário. Isso assegura que profissionais altamente qualificados e imparciais ocupem posições que exigem conhecimento técnico e responsabilidade. A participação de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e o Ministério Público no processo seletivo confere transparência e legitimidade ao procedimento, evitando favoritismos e reforçando a confiança pública na escolha dos profissionais. Entre os principais tipos de notários e registradores, destacam-se os tabeliães de notas, os tabeliães de protesto de títulos, os oficiais de registro de imóveis e os oficiais de registro civil, cada um com funções específicas. Por exemplo, os tabeliães de notas lavram escrituras públicas de compra e venda, casamento, testamentos, enquanto os oficiais de registro civil registram nascimentos, casamentos e óbitos. Cada categoria tem um papel específico no reconhecimento de direitos e na organização dos atos da vida civil. A responsabilidade atribuída a notários e registradores é ampla e envolve tanto atos realizados por eles quanto por seus substitutos. Em caso de erro ou má-fé, esses profissionais podem responder por danos causados a terceiros. Assim, se um documento registrado de forma incorreta resulta em prejuízo a uma pessoa, o profissional pode ser responsabilizado, inclusive judicialmente. A possibilidade de responsabilização funciona como um mecanismo de controle de qualidade, incentivando a precisão e a prudência no exercício dessas atividades. A remuneração dos serviços notariais e de registro é feita por meio de emolumentos, taxas pagas pelos usuários para a realização dos serviços. Tais emolumentos possuem natureza jurídica de taxa de serviço público, significando que são cobrados valores justos para cobrir os custos e garantir o acesso da população aos serviços. Estes valores são determinados por lei e regulamentados pelo Poder Judiciário, visando evitar abusos e garantir que o acesso aos serviços não se torne um privilégio para poucos. Apesar de serem realizados em caráter privado, os serviços notariais e de registro seguem princípios públicos de prestação de serviços, como a continuidade, eficiência e modicidade. Isso significa que tais serviços devem estar continuamente disponíveis ao público, e os valores cobrados devem ser razoáveis. Estes princípios reforçam a noção de que os serviços notariais e de registro não são um simples comércio, mas sim uma função pública exercida em regime privado, onde a finalidade social prevalece. Notários e registradores, embora não sejam considerados servidores públicos, são tratados como agentes públicos no sentido de que exercem uma função delegada pelo Estado, ou, portanto, têm responsabilidades adicionais para com a sociedade. Por exemplo, eles não estão sujeitos à aposentadoria compulsória como servidores públicos, mas devem seguir princípios éticos e são sujeitos a sanções caso cometam irregularidades. Essa distinção é importante para a manutenção de sua independência e para evitar a burocratização excessiva de uma atividade que exige dinamismo e eficiência. O concurso público para os serviços notariais e de registro também é acessível a pessoas que não possuam formação em direito, desde que tenham experiência comprovada de 10 anos na área. Esse critério permite a inclusão de profissionais experientes, mesmo que não advindos da academia, valorizando o conhecimento prático e a expertise específica. Com isso,
O sistema se beneficia de profissionais que já possuem um conhecimento profundo das operações e práticas cotidianas dos serviços. Outro aspecto relevante dos serviços notariais e de registro é a sua importância para a segurança jurídica dos negócios e propriedades. Através dos registros de imóveis, por exemplo, garante-se que a propriedade é devidamente documentada e que transferências são feitas de forma legítima, evitando fraudes e conflitos. Da mesma forma, o protesto de títulos, realizado pelos tabeliães, assegura o cumprimento de obrigações financeiras, servindo de base para cobranças judiciais e extrajudiciais. O impacto dos serviços de registro civil na vida cotidiana também é significativo. Desde o registro de nascimento, passando pelo casamento até o óbito, esses registros representam formalizações legais dos eventos mais importantes da vida de uma pessoa. Sem esses registros, muitas ações rotineiras, como a matrícula em uma escola ou a abertura de uma conta bancária, não seriam possíveis, destacando a relevância social desses serviços. As serventias extrajudiciais, como são conhecidas, incluem também serviços menos conhecidos, como os oficiais de registro de distribuição, que organizam processos judiciais e administrativos de acordo com a área de jurisdição. Cada uma dessas serventias atende a um objetivo específico e mantém uma estrutura organizada para assegurar que todos os atos cumpram os requisitos legais e possam ser acessados quando necessário. A necessidade de atualização e modernização também é uma exigência para os serviços notariais e de registro. Com o avanço da tecnologia, estes serviços vêm incorporando ferramentas digitais para facilitar o acesso e a transparência. No entanto, mesmo com a digitalização, a presença física do profissional no ato de assinatura ou autenticação é, em muitos casos, imprescindível, especialmente em situações que exigem maior controle e segurança. Os serviços notariais e de registro, portanto, não apenas facilitam a vida das pessoas e das empresas, mas também fortalecem o Estado de Direito ao garantir que todos os atos jurídicos sigam a legislação vigente e possam ser auditados, se necessário. Dessa forma, a sociedade conta com uma estrutura que garante não só a preservação dos direitos, mas também a segurança das relações jurídicas e o respeito aos princípios democráticos. Por fim, a regulamentação e o controle dos serviços notariais e de registro permitem ao Poder Judiciário assegurar que estes operem de acordo com os interesses coletivos. Os serviços de cartório são, assim, uma extensão dos direitos civis e fundamentais, promovendo a justiça, a segurança jurídica e o bem-estar coletivo, ao possibilitar que qualquer cidadão tenha acesso a documentos autênticos e seguros. Esses profissionais, através da fé pública e das normativas que regem suas ações, são fundamentais para a manutenção da ordem legal e do acesso aos direitos no Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!